A vida é como um voo. Ela exige equilíbrio, ela exige saúde mental, saúde física, equilíbrio e ousadia. O nosso convidado hoje, ele é escritor de livros, ele é piloto de helicóptero, ele surfa, ele pilota uma Harley Davidson, ele é praticamente um combo perfeito. Estou falando do nosso querido Dato de Oliveira. Dato, foi uma satisfação estar com você aqui, viu? Obrigado aí pelas palavras, prazerzaço meu estar aqui com você hoje, de verdade. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece aqui, a gente que está bem feliz aqui com a sua visita, vamos Que dizer bom, assim, que bom. tá? Como o nosso podcast ele é sobre beleza e é sobre saúde, então nada melhor do que um cara que ele se cuida, né? Como você já falou, a gente já conversou antes, se cuida, vai para academia. Sim, Na tua rotina de piloto, existe muito esse cuidado com o corpo? a gente depende, Beto, do CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Então, assim, eu me cuido porque eu quero voar até, entendeu? Quando eu fiz 48 anos de aviação em dezembro do ano passado. Então, que Deus me dê saúde, eu espero para voar por muito tempo ainda. E eu não bebo e não fumo, entendeu? E eu tenho amigos meus que tomam uma cervejinha, umas caipirinhas e fumam. E é complicado, porque a gente depende do exame médico. Então, por conta disso, eu faço academia 3 vezes por semana, entendeu? Eu busco alimentação também, ser regrado na alimentação, enfim, porque pela profissão, né, exige isso daí. Então a gente tem esse cuidado, não sou nenhum método sexual, né, É. exageradamente, mas eu gosto de me cuidar, uma limpeza de pele, entendeu? Academia 3 vezes por semana, como eu te falei e tal, enfim. Mas esses são esses cuidados, pelo menos mínimos, né, para a É. gente ter uma qualidade de vida, né, e ter uma saúde é, considerável, né, que seja boa. Até porque é bem puxado a tua rotina, né? Ah, O piloto de avião ou de helicóptero, o desgaste é mais mental do que físico, porque hoje é tudo hidráulico, entendeu? Então você não exige comando que você exija força física. É a cabeça. Então eu falo no meu livro, se eu voar 1 hora de voo com o tempo ruim, eu tenho um desgaste físico muito maior que se eu voar 3 horas com um dia lindo. Então, um sol bonito, porque quando o tempo está ruim, você tem que desviar de nuvem, de formação de nuvem, tem uma chuva, você desvia, e nessa de você desviar para chegar no teu destino, você está consumindo combustível, é o combustível que está baixando, entendeu? Então o desgaste, né, mental é muito maior. E a cabeça, né, que pensa, é o corpo é que paga. e para manter a tua saúde mental, tu chega a fazer algum yoga, alguma coisa assim? Cara, não faço nada. Eu, graças a Deus, eu tenho essa administração. Eu tive 5 acidentes aéreos e um sequestro aéreo. Então, a administração dessas situações é uma coisa que acho que é inerente mesmo. Não busquei estudar ou fazer algum tipo de curso ou fazer qualquer coisa que me desse essa condição de administrar uma situação de emergência, né, da melhor maneira possível. Eu tenho comigo o seguinte: deu a pane, eu quero resolver o problema. Posei, aí depois as pernas tremem, entendeu? É. Mas a tremedeira vem depois. Porque se vier antes é complicado, né? Você executar um pouso de emergência e tal. Mas eu não tenho isso aí de buscar um. Eu preciso, aliás, buscar um psicólogo, porque nesses meus 5 acidentes aéreos, nada me incomodou. O sequestro, cara, eu sou um ariano emocional de nascença. O sequestro me deixou assim com o emocional tão aflorado que às vezes uma mensagem que eu recebo no WhatsApp, um comercial de televisão, um filme, cara, vem aquele nó na É um garganta, entendeu? gatilho. É, Isso aí já se e torna um gatilho para ti. sim, isso me E incomoda. como é que foi esse sequestro? Conta pra gente aí que agora o negócio ficou interessante aí, viu? Então, foi no dia 17 de janeiro de 2002. A empresa que eu voava o helicóptero ficava no Campo de Marte, aeroporto Campo de Marte em São Paulo, e chegaram 2 rapazes para fazer um passeio turístico, passeio panorâmico, voo panorâmico, normal. E aí eu decolei com os meninos, Eles contrataram a contrataram, empresa como se eu voava fossem clientes. dois clientes, 2 rapazes que contrataram o helicóptero para um passeio turístico, a empresa de táxi aéreo. E aí eu decolei com os dois, o que estava à minha esquerda, né, eu na direita no comando, um na esquerda e um atrás. O que estava à esquerda virou para mim e falou assim: comandante, onde é que é o shopping Guarulhos? E eu não estranhei, Beto, porque o shopping Guarulhos, de repente, é uma referência maior para ele achar o prédio dele. Tipo aqui em Santos, onde é que é o Praia Mar? O cara Sei. viu o prédio do Praia Mar, ele vê a casa dele, o prédio que ele mora, para localizar Uma facilita, referência, tá ficando uma uma referência, referência. exatamente. E aí eu falei assim: 5 minutos aqui na proa, vamos para lá. Aí, quando chegou próximo, o que estava atrás de mim perguntou o que tinha à direita. E lá em São Paulo, na rodovia Trabalhadores, tem um parque ecológico Tietê, que o Sei. pessoal faz piquenique, tem uns Ah, pedalinhos e tal. E eu virei para trás e falei para ele que é o Parque Ecológico Tietê.
Quando eu virei para frente, esse cara à minha esquerda estava com um revólver na mão, sem cinto, de lado, tirou meu braço do comando, e aí eu falei, vê o que vocês querem fazer, eu faço, mas deixa eu voar. Aí ele soltou meu braço, eu assumi o comando, ele falou que era para entrar no presídio. Aí eu falei que era proibido sobrevoo. É o Aí que? ele falou Uma que não. ação de resgate seria? Alguma Foi, coisa aí eu nesse entrei, aí sentido? acabei entrando, entrei no meio de 2 pavilhões, no espaço onde eles tomam sol, e aí entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, eu iniciei a decolagem na vertical, não tinha como eu sair à frente por causa dos pavilhões, iniciei na vertical a decolagem. Aí o que estava à minha esquerda pôs a arma no meu rosto, falou, volta, volta, eu voltei, entrou o segundo fugitivo. Ah, Aí eu decolei, aí o cara foi me orientando onde é que eu tinha que ir, eu posei numa cidadezinha que tem em São Paulo, chamada Embu das Artes, num campinho de sei, sei, futebol. sei. Aí deixei o pessoal ali. E aí fiquei anestesiado dentro do helicóptero, sem acreditar o que tinha acontecido, né? E aí tirei as birimbelas, são aquelas divisas que o piloto usa, né, o comandante usa, Sei. coloquei no bolso, aí fechei o helicóptero com chave, tinha um posto de gasolina na esquina, fui até lá, peguei um copinho d'água, perguntei que bairro que era aquele, que cidade que era aquela, porque eu tinha que voltar, a preocupação minha era voltar a buscar o helicóptero. E aí peguei um táxi para ir para o Campo de Marte. Aí a gente estava indo, assim, saindo, passa uma viatura a milhão, sirene aberta, o taxista falou assim, rapaz, deve ter acontecido alguma coisa grave por aí. Eu falei, deve ter acontecido. E fiquei quieto. E tu sabia o que que era, porque fazia parte, tu era Fazia o parte, eu fiquei personagem na ali. minha, entendeu? Aí quando chegamos no Campo de Marte, estava aquela choradeira, porque as pessoas, a notícia que chegou, poxa, atiraram no Dato e jogaram ele no mato. Então a história era essa. Ah, Aí eu cheguei lá já branco, inventaram assim um cenário com pô, uma história, o Dato morreu. morreu, é. Aí eu cheguei lá, pô, branco de susto, os amigos, meus amigas também, todo mundo assustado, e aquela choradeira, e aí abraça e agradece e tal, isso aqui, enfim. Aí eu tive que depor, né? Porque até então, a pessoa acha que está conivente, né? Que você ajudou. Eu ia te perguntar isso, É. porque como que tu conseguiu se explicar, como é que tu conseguiu mostrar que tu não fazia parte daquele plano, né? Então, os primeiros 4 oficiais da Polícia Militar, em 80 e alguma coisa, e os primeiros 4 delegados da Civil foram meus alunos. Então, um dos delegados, que era chefe do serviço aerotático, delegado Barlém, foi no DEIC e falou, não, a gente conhece o cara, imagina, não tem nada a ver. Mas assim mesmo tive que depor na Corregedoria da Polícia Militar, no DEIC, em 2 fóruns e em 2 delegacias. Enfim, aí viram que eu não tinha nada com a história e acabou que deu tudo certo, entendeu? Mas foi um pesadelo. E isso aí me incomoda, sabe? A Thaisa, minha filha mais velha, eu tenho 3 meninas, a Thaisa, a Taína, que é tua cliente, né, já há muitos anos, né? Muitos anos E a aquilo. Fabiane. Então a Thaisa é psicóloga, ela falou, pai, isso aí é síndrome de estresse pós-traumático. Cara, e eu tenho que procurar uma ajuda psicológica, alguma coisa, entendeu? Porque, só que assim, foi em 2002, nós estamos em 2025, eu não fui procurar ainda. Vocês têm obrigação de passar pelo psicólogo durante Sim, algum não, tempo? no Como inicial que sim, funciona? no inicial sim, no inicial você faz o exame, passa por um psicólogo no inicial. Aí depois você faz testes psicológicos, mas só que mudou. Agora você faz, que nem eu fiz agora no ano passado, então são 5 anos. É. Então você faz esses testes psicológicos, tem a psicóloga que faz na clínica, que faz quando você faz o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, aí você passa por esse teste psicológico, entendeu? Mas ele tem validade de 5 anos agora. A cada 5 anos. Mas no inicial você passa pelo psicólogo, você tem que ter E já passou algum tormento, assim, algum estresse relativo a tempo? A tempestade, chuva, já passou algum assim? Ou essa parte do resgate dos presidiários foi assim Não, essa mais foi o pior de tudo, porque eu era o comandante da aeronave, mas eu não era o comandante da situação. O comandante da situação eram os 2 caras armados. Eles eram o comandante da situação. bem E aí passa frisado um isso aí? filme, passa um filme na minha cabeça, porque o que estava à minha esquerda falou assim: a hora que você pousar, você vai cortar o motor, que desligar o motor. E eu falei para ele, pô, vê o que você vai fazer comigo, cara. Eu tenho mulher, tenho filho para criar e tal. Não, 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 confia em mim. Como é que você vai confiar? Não Um dá. dos que eu tirei tinha 8 mortes nas costas, quer dizer, uma a mais, É. e estava atrás de mim. E o banco do helicóptero, desse que eu voava, ele é uma concha em fibra de vidro com espuma revestida em couro. Atirou, fura, pegou na coluna, matou, feriu para esses caras, entendeu? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Então, não tive problema nenhum. Em relação ao mau tempo, eu não me estresso. Se eu vejo que o tempo está ruim, eu já posei em quintal, posei uma vez, está até no meu livro essa Eu sei história que aí. tu fez uma manobra dentro da Imigrante, né? Que você Isso aí é fez. uma peripécia, isso daí, mas aí foi uma peripécia que eu fiz, né? E então, não é uma coisa que me causou assim, que me deu preocupação no sentido de continuar o voo. Quando você está voando, que você pega um tempo ruim, eu tenho uma história no meu livro que eu posei no quintal de uma senhora em Juqueí. Primeiro ela Devido ao brigou, mau tempo. devido ao mau tempo. Primeiro ela brigou comigo, depois me fez bolinho de chuva e um cafezinho, fiquei quase 1 hora conversando com ela. Depois Quase aí, levou ela para dar uma volta depois. não levei porque acho que ela não gostava muito de helicóptero. E eu me lembro que eu posei no quintal dela e ela gritava comigo, brigando assim: como é que você pode ser avião na minha casa? O
tempo todo ela dizia que era avião, entendeu? E o helicóptero. Mas depois ela acho que ficou nervosa por causa do barulho, se acalmou, fez um bolinho de chuva, um cafezinho. Quando parou aquele barulho de chuva forte, eu pedi licença, fui até a porta da sala e olhei como é que estava o tempo. Eu vinha de Angra para Santos, para Guarujá. Para Angra estava já tudo preto, aquela chuva já passou. Para Guarujá estava limpo. Aí eu falei para ela, olha, o tempo tá bom, eu estou indo embora. Ah, meu filho, mas se o tempo ficar ruim, pode voltar, que eu sei que é o avião pousando aqui no meu quintal, o avião, né? Era um helicóptero e tal. Então, assim, eu não me estresso, porque se o tempo tá ruim, eu pouso, eu já pousei em pátio de caminhão no Mato Grosso e corto o motor e espero melhorar o tempo, eu não insisto. Beto, você deve ter acompanhado alguns acidentes aí, que nem teve um que ficou, lamentavelmente, a noiva com o irmão no helicóptero, a fotógrafa grávida e o piloto. Eu vi esse vídeo, cara, eu vi o vídeo. Foi O bem piloto comentado isso insistindo, o aí. tempo tá ruim, e em vez de ele pousar e chegar para a noiva e falar para a noiva, olha, você ia chegar de helicóptero no teu casamento, mas a gente vai pousar aqui, tá vendo uma carroça ali, você vai chegar de carroça. É. E acabou, entendeu? Não tem que insistir. Então eu não tenho assim, com um negócio de mau tempo, o tempo está ruim. Tem uma foto minha aqui posada na selva da Amazônica. Eu vinha vindo dos Estados Unidos com o helicóptero, tempo ruim, posei na selva da Amazônica. O piloto ele tem toda a autonomia. Por exemplo, se eu sou contratante ou empresário, o patrão, e tá um mau tempo, eu falo, olha, eu preciso para tal lugar fazer tal coisa. Mas se você achar que não deve ir, você tem essa autoridade de falar, olha, não posso ir. A partir do momento que o piloto assume a máquina, até a hora que ele entrega no final do voo, ele é a autoridade máxima a bordo. Então pode estar quem quer que seja ali. Se eu quiser pousar no meio do caminho e desembarcar o cara que está perturbando o voo, para mim não sobra nada. Não tem bronca para o meu lado, por quê? Porque a gente é a autoridade máxima, a gente não usa essa prerrogativa. Mas, por exemplo, o passageiro chega com uma valise. Você não vai chegar para o cara e falar, amigo, deixa eu dar uma olhadinha que você está transportando aí. É. Então, nesses meus 48 anos de aviação, que eu já vou com tanta gente, eu não sei se eu já levei arma, dinheiro roubado, o que eu já levei ali, porque põe no bagageiro e pô, faz o voo, entendeu? Não vai Tá ficar. fazendo o teu trabalho. Mas a gente tem essa prerrogativa de, se alguém tiver no voo fazendo algum estardalhaço, alguma coisa que perturbe você voando, pousa num campinho de futebol, meu amigo, desce aí, vai de busão, chama um Uber e não tem bronca para o nosso lado, não. A gente tem essa autoridade a bordo. Do momento que assume a máquina até quando entrega. Tem uma carga de estresse bem grande a tua profissão, então, né? Eu falo no meu livro, a gente, lá no subconsciente, lá no cantinho, a gente sabe que a gente decola, Beto. A gente não sabe se a gente volta. A gente não pensa nisso, mas eu decolei. Tudo bem, que bom, decolei. O retorno. Quando você fala do livro, pessoal, é esse livro aqui, que é Voar é a segunda melhor coisa do mundo, tá? É um livro aqui que ele tem bastante gravuras, bastante fotos, tem poemas, tem tudo. É uma autobiografia isso daí. Onde que a pessoa pode achar e comprar esse teu livro? A gente tem um. Se Deus quiser, não, minha falecida mãe, que Deus o tenha, ela diz assim, que Deus a tenha, ela dizia assim, filho, não fala se Deus quiser, fala com a ajuda de Deus. Ela sempre brincava com ele, fala com a ajuda de Deus. Então, com a ajuda Porque de Deus Deus, sempre quer, né? sempre Vamos quer. A falar a gente é do verdade. bem, Ele né, cara? A sempre gente é do quer. bem, né? Deus é Então, maravilhoso na nossa vida. sem dúvida. Então, o que acontece? Eu começo assim que dia 2 do 7, né, de julho, dia 2 do 7. 2 do 7, dia do bombeiro, viu? É dia do bombeiro? 2 de Parabéns julho, a dia do você, então, bombeiro. também, né? Mesmo que você 2 já de foi, julho mas é dia está do valendo. bombeiro. E aí, lá num hangar chamado Heli Park, em Carapicuíba, um hangar muito grande lá, a Andréa, que é uma diretora de marketing lá, comercial, ela cedeu o espaço, eu vou fazer o lançamento do livro lá. E na sequência eu começo um podcast também. Lá em São Paulo já tem um estúdio certinho, começo um podcast também para trazer o pessoal da aviação, mas não quero trazer só piloto. Porque assim, os podcasts que a gente vê em São Paulo, o pessoal leva piloto. Né? Só que, por exemplo, os pistas, que a gente chama de pista, são aqueles rapazes que tiram o helicóptero do hangar para a gente voar. Aí tem os abastecedores, os caras que abastecem para a gente voar. Os mecânicos. Tem o mecânico, conserta para a gente voar. E eu quero trazer os pistas. Então eu não quero trazer um pista que faz 6 meses que está trabalhando com pista. Eu tenho um amigo meu, Ricardo, que ele é 22 anos, ele trabalha com pista. Ele está no sangue, ele gosta daquele trabalho. E trazer esse pessoal para conversar, contar as histórias, entendeu? Da vida, como é que foi a formação e tal, isso, aquilo. E no livro, voltando a falar do livro, que como é autobiográfico, eu te falei, quem prefaciou meu livro foi o William Vac. O jornalista, o jornalista da jornalista e aviador, Ele é aviador também? Ele é aviador, voa bem pra caramba. Ele tem um avião dele, voa bem. Eu não sabia essa parte aí, eu já não sabia mesmo. E assim, órfão de após 14 anos, eu segurei meu pai morto pelas costas, uns vizinhos nossos, um espanhol, seu Amâncio, ajudava a vestir meu pai para sepultá-lo. E minha mãe era costureira. Hoje um curso de avião custa 140 mil reais. E como tu fez naquela, foi em que ano? 76. 76. Um curso de avião hoje, 150 mil reais.
Um curso de helicóptero, 270 mil. Eu sou instrutor de helicóptero, se bem que eu trabalho com executivo. Mas se eu estivesse dando aula hoje, e você fosse meu aluno, sentou comigo no helicóptero, fez uma horinha de voo, R$ 2.700. Você tem que ter 100 horas de voo, 270 mil. Tu trabalhava e pagava o teu curso na época? Não, minha mãe conseguiu na Caixa Econômica Federal um empréstimo para fazer o PP. PP é o piloto privado. Mãe. É. Mãe, Dona vou te Olinda. falar, mãe, tira filho de dentro da boca do crocodilo. Beto, o livro Voar é a segunda melhor coisa do mundo, porque a mulher é a primeira como um todo. A gente às vezes toma 2 tropeções e desiste. A mulher, enquanto não espremer a pedra, a ali, mulher pode, né? rapaz, Eu tive alunas mulheres de helicóptero, a dedicação, sabe, o aprendizado, assim, você vê que elas são muito mais dedicadas, entendeu? E caprichosas também. Caprichosas também, né? Cuidadosas e tudo mais. Então, assim, ela conseguiu esse empréstimo na Caixa Econômica. Eu fui para Londrina fazer o aeroclube lá em Londrina. Eu fiz o curso de piloto privado, que são 35 horas, que é o PP. Piloto privado, grosso modo, comparando, é uma carteira de motorista amador. Você não pode dirigir uma carreta, um ônibus, você tem que ser profissional. Tem que ter a categoria X lá, que eu não sei. Mas o PP, você pode pilotar um helicóptero teu, de um amigo teu. Você comprou um helicóptero, um aviãozinho, vai pilotar como piloto privado. Você não pode ser qualquer pessoa. Oi? Tendo dinheiro, qualquer pessoa pode comprar. Pode comprar. Você pode não pilotar, mas você pode comprar. Pode comprar, não tem problema nenhum. E aí, você não pode trabalhar remunerado, porque você é piloto privado. Então eu voava com as pessoas lá, com os antigos da aviação, eles me levavam para as fazendas e tudo mais, iam me ensinando, e eu ia registrando essas horas de voo para poder checar o piloto comercial. Se eu tivesse feito na escola, seriam 150 horas de voo para ser piloto comercial. Como eu fiz voando com os amigos, eu tive que apresentar naquela época, DAC, hoje é ANAC, tive que apresentar 200 horas de voo. Então você está voando com os amigos, então você é um piloto experiente. Eu ia contigo, você deixava eu voar o avião, e aquela hora que eu vou contigo, você registrava para mim. E assim foi. Então hoje, hoje não, né? O piloto de helicóptero se forma com 100 horas de voo. Você se forma com 100 horas de voo, o seguro só assume alguma coisa que aconteça com o helicóptero se o piloto tiver no mínimo 500 horas. E para você chegar nessas 500 horas, tem que voar com os amigos, ir registrando e tal. E você compra um helicóptero de 2, 3, 5, 10 milhões de dólares, você não vai dar na mão de um piloto que tem 100 horas de voo. Não, você quer que tenha pelo menos 1.000, 1.500, 2.000 horas de voo. Então a escalada, está tudo no livro aí, a escalada não foi fácil. Mas é o que eu falo para as pessoas que me perguntam hoje, e helicóptero e tal. Eu falo o seguinte, uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, um amigo meu chamado Claudio Finati, que era um piloto de helicóptero antigão, ele falou para mim uma vez, Dato, a aviação de helicóptero é uma aviação mais restrita, ela é menor, né? Mas se é o que você quer fazer, então faça. Então, quando as pessoas perguntam para mim, eu falo o que o Cláudio falava. Se é o que você quer fazer, então faça. Agora, tem que buscar os meios. Eu tinha aluno que sumia da escola 2 meses. Quando o cara aparecia, bicho, sumiu, meu irmão. Ele estava juntando dinheiro para fazer 1 hora de voo. Então, ele vai se brevetar. Só que se você faz 1 hora por semana ou 2 por semana, você se breveta mais rápido do que aquele que faz 1 hora por mês, entendeu? Bem mais rápido. Mas mais vale. Tem amigos meus que demoraram um tempo para poder... Eu fiz o seguinte, eu comecei na aviação no teórico com um helicóptero. Não tinha dinheiro para o curso de helicóptero, que era caro. Sempre foi 1/3 mais caro do que avião. Aí eu fui e fiz avião primeiro. Então o avião foi o degrau para eu chegar no helicóptero. Então eu voei avião 8 anos, depois que eu fiz o helicóptero. Então primeiro tu pilotou avião, então tu além de piloto de helicóptero também pilota avião. Eu sou piloto comercial de avião e de helicóptero. Eu sou piloto comercial de avião, instrutor de avião e piloto agrícola de avião. De helicóptero, piloto comercial de helicóptero, agrícola de helicóptero e instrutor de helicóptero. Não, tá completo. Então a escalada, né, foi difícil e tal, mas, cara, farei tudo de novo, viu? Até os acidentes que eu já passei, se eu tô aqui conversando contigo, eu tô bem, né? Isso aí é uma verdade, eu falo isso também. 30 anos trabalhado, e se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo também. Pois é. Entendeu? A única parte ruim é que a gente fica muito longe da família, como tu também ficava, né? Não, eu falo no meu livro que é o seguinte, o piloto ele se torna antissocial por profissão. Você faz um aniversário, Dato, faço questão que você apareça. Quando é que vai ser? Sábado. Eu decolo na sexta e volto no domingo. Perdi o aniversário. É verdade. Você perde aniversário de esposa, você perde Natal, você perde festinha de escola de filho e tal. E não tem conversa. Caiu na tua escala, tu tem que ir. Tem que ir, acabou, entendeu? Mas é o que a gente gosta de fazer. E eu fico... Me dá assim uma tristeza, sabe? Quando eu escuto algum comandante falar assim, eu quero voar mais 5 anos, eu quero parar de voar. Cara, eu quero voar até os 90, até os 100. Não sei nem se eu vou querer voar comigo mesmo. Se continuar desse jeito... Eu não sei se eu vou querer voar comigo mesmo. Posso falar a idade? Pode, faça favor. Pessoal, 76 anos, cara. 76 anos, o cara, ele faz tudo isso. Ele pilota a moto, Harley Davidson. Eu tenho uma Harley customizada, com pneu 280 atrás. Eu vi no vídeo lá. Surfa, não sei se eu já falei.
escreve livro, quer dizer, é um cara para a gente se inspirar. Entendeu? O Obrigado. podcast é sobre beleza e saúde e o cara tá englobando as duas partes. Tanto a de beleza, que é um cara que se cuida, é um cara bonito, Obrigado. entendeu? É verdade, é um coroa bonito, tá? Um velho da lancha bonito. E o cara se cuida, meu. É aí, ó, exemplo para nós, entendeu? Eu que tô na bagaceira, vou pegar o cara já como exemplo. Tá bem, cara. Você também tá bem, cara. E alguma história assim engraçada, Data, assim, um perrengue que tu passou, tirando a parte trágica do resgate ou de algumas coisas que tu deve ter passado, né? Alguma história engraçada assim que tu chegou a... Tô lembrando aqui uma vez do Papai Noel, que eu fui fazer o Papai Noel. E aí chegou no Campo de Marte o Papai Noel, que não era um cabelo branco, era um cara. Aí ele chegou, botou a barriga postiça, botou a barba postiça, aí ele ficou grandão, né? Papai Noel. E aí eu falei para ele assim, ó, nós vamos voar sem porta. Quando eu falei para ele que tinha voz sem porta, ele foi numa Eu mochilinha acho que eu também não tinha ido, não. Ele foi numa mochilinha dele e tinha uma garrafa pequenininha assim e deu uns golinhos. Aí eu tô só observando ele se arrumar, pondo o barrigão dele e tal. Aí ele pegava a garrafinha e tomava uns golinhos. Beto, quando esse cara entrou no helicóptero, eu falei, meu, vai dar ruim aqui, porque é o seguinte, quando você pôs um helicóptero, hoje São Paulo é primeiro lugar em números de helicóptero no mundo. Nova York está em segundo lugar. São Paulo é primeiro lugar. Eu achei que Nova York era em primeiro. Segundo. A última ranking que fizeram aí, segundo lugar está Nova York. O São Paulo está em primeiro lugar. Então é o seguinte, até hoje, que o número de helicópteros cresceu pra caramba, quando você pôs em algum lugar, não tem jeito. Junta gente, vem aquela muvuca. Então a preocupação minha era para os organizadores do evento, que foi uma empresa que proporcionava para os funcionários e para os familiares a chegada do Papai Noel do helicóptero. Então a molecadinha ficava mais empolgada em ver o helicóptero do que para Papai Noel. E nesse dia que o cara tinha tomado uns goró, eu falei, bom, eu pedia para ele, não pega esse bastão teu e levanta, vai bater no rotor. Então, do jeito que ele saiu do helicóptero cambaleando as pernas, eu voltei pro Campo de Marte sozinho rindo da cena, porque, entendeu? Ficou cômico o negócio. Ele tá tomando um digestivo. Mas assim, a aviação, eu falo isso, ela proporciona pra gente, no Brasil eu só não estive no Acre e em Fernando de Noronha. Morei em Londrina, Curitiba, Foz do Iguaçu e Teresina, Recife, São Luís do Maranhão. Tu nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Eu voava no helicóptero da Globo, fiquei 3 anos voando no Globocop, aí surgiu uma oportunidade no Maranhão, um convite, fui para o Maranhão, fiquei 4 anos lá. E voltei para São Paulo em 2014. Estou já há 11 anos nessa empresa que eu estou voando aí. Então, é assim, eu falo que a profissão nossa te proporciona isso. Você conhece pessoas, lugares, entendeu? E você tem amigos que ficaram nesse Brasilzão todo, que a gente se fala até hoje, né? As redes sociais facilitaram isso. Então, eu sou um cara, eu não sei por que cargas d'água há muitos anos, em vez de chamar os amigos de bicho na gíria, né? Eu coloquei um T no meio e virou bicho. E aí bicho, né? Tanto é que meu podcast vai ser EAE com E, circunflexo, né? EAE, bicho, né? Porque eu ia fazer o podcast, fala bicho. É como se fosse um bordão teu, né? Pois é, virou, né? O pessoal brincou comigo, que é por um dicionário. Então, assim, eu registrei o EAE bicho, porque assim, eu ia fazer um fala bicho com Dato de Oliveira. Porque no meu livro está Comandante Dato, meu cartão pessoal é Comandante Dato, mas redes sociais minhas é Instagram, Dato de Oliveira. Facebook, Dato de Oliveira. Ninguém me chama de senhor de comandante. Eu chego num lugar para voar, os meninos que tiram o helicóptero às pistas, e aí, bicho, vai decolar que horas, entendeu? Então tem essa. Então, assim, você acaba. Morei em Teresina em 98, os caras me ligam quando eu atendo, fala bicho, ficou bicho lá, tudo quanto é canto. Então, isso aí que é legal, sabe? Você deixar esse pessoal, amigos para trás aí. E conhecer esse Brasil nosso, né? Eu falo no livro que o brasileiro tem que conhecer primeiro o Brasil. Depois viaja, entendeu? Mas, eu morei em Teresina, no Piauí, sabe? Puta, lugar bacana pra caramba pra você conhecer, pra passear, mas ninguém dá atenção. Sabe? Ninguém vai lá visitar. O Brasil é muito bonito e rico, né? Falta que a gente dá mais valor a ir para fora. Pois é, cara. A gente quer ir para fora, mas tinha que conhecer mais aqui. Eu tive desde Porto Alegre até Manaus, assim, então, como eu te falei, Acre e Fernando de Noronha eu não fui voando com um helicóptero. Mas um dia, de repente, eu vou de linha comercial só para dizer que deu o Brasil inteiro. Eu tenho uma história também, eu não sou piloto, tá? Mas eu tenho uma história com helicóptero também. Ah, é? Em 92, eu trabalhava como guarda-vida no Guarujá. E aí, não no meu setor, no setor do Sobre as Ondas, entrou um rapaz, depois entrou outro rapaz e começou a se afogar. Eu entrei, tirei um cara, peguei um deles com life belt, e o colega
foi e pegou outro. O helicóptero veio, o cara, o guarda-vida que estava no helicóptero, Uhum. ele pulou e ele começou a fazer assim, com a mão, né? Uhum. Desceu a cesta, ele botou a vítima para dentro, ele entrou para dentro, só que a vítima estava amarrada com life belt, amarrada em mim e na vítima. Aí, de repente, o helicóptero começou a fazer assim com a cesta. Eu falei, ah, beleza, ele vai. E eu segurando lá, né? Beleza, ele vai arrastar a gente pro Sim, rasinho, chega lá, vai soltou. soltar todo mundo. Rapaz, o negócio começou a subir, subir. Eu pendurado, com as Pô, perninhas com a nadadeira tentando agarrar. O guarda-vida que estava lá dentro falava para mim assim: não solta que vai desestabilizar. Eu falei: não solta, só que nem o caramba. E fui. Quando chegou nas Suras, o helicóptero desceu, eu soltei com tudo andando para trás, um monte de gente. E as pessoas achavam o quê? Que o salvamento era assim, que isso fazia parte, quer dizer, o bombeiro pendurado do lado pendurado de lá. fora do helicóptero. Pô, mas ó, é complicado pendurar e segurar. Foi, mas o medo era maior, né? Isso foi em 92, foi até, tinha um outro guarda-vida, se não me engano, era J. Roberto, era isso daí. Então eu também tive as minhas histórias com helicóptero, né? É bom. né? Mas vamos falar mais uma coisa. Eu queria saber o seguinte, do teu livro, um pouco mais. Tá, Eu queria saber o que te inspirou. Eu sei que você foi no programa do Jô foi. também, né? Eu lancei a primeira edição no programa do Jô. Eu estava lá no Maranhão, tocou meu celular, era a produção do Jô me convidando para participar do programa. Aí eu falei para eles, para menina da produção, tu não quer expressar meu livro, não? Aí ela, 2 meses depois eu saí o livro, daí eu vim para São Paulo, foram me buscar no aeroporto, pô, me senti, né, porque eu, plaquinha com a caneca do Jô, comandante Dato e tal, me levaram de Guarulhos, me trouxeram para cá, para São Vicente, para o apartamento das minhas filhas. Depois vieram me buscar para a entrevista, na segunda-feira, eu cheguei numa sexta, vieram me buscar na segunda, depois me levaram de volta, enfim, maior atenção. E eu lancei a primeira edição do livro lá. E assim, Beto, eu nunca tive pretensão de escrever um livro. Aliás, eu nunca tive pretensão de tudo que eu faço, que aconteceu comigo, foram acontecendo e eu fui me abraçando. Eu sou ator, me formei em teatro. Eu participei de um filme chamado Vips com o Wagner Moura, que eu contraceno com o Wagner Moura. Eu faço um piloto de avião envolvido em contrabando. Estou Chicão. Mais uma no combo dele. Agora eu descobri que o cara também. Descobri não, já sabia. Mas eu esqueci mesmo de falar. Ele é ator com DRT e tudo. Com DRT e tudo. Me formei na Abrapa, uma escola de atores de São Paulo. Então eu tenho DRT e tudo. E aí eu participei do filme Vips com o Wagner Moura. Eu faço um piloto de avião envolvido em contrabando e o Wagner Moura é meu aluno. E tem uma cena que ele pede para pilotar, eu deixo, só que eu durmo. E ele imitava vozes. Aí ele imita a minha voz pedindo autorização para pouso. Ele faz um movimento brusco, eu acordo, aí eu brigo com ele, mas depois que descontrai, né? E participei do Marighella também, que é a primeira direção do Wagner Moura. Quem faz o Marighella é o seu Jorge, quem faz o delegado que vai resolver um tiroteio no banco é o Bruno Gagliasso, e quem causa o tiroteio sou eu. Dou um tiro no caboclo lá e tomo 2 no peito. Cena eu vi. Enfim. Cena eu vi. Então eu acabei me formando em teatro, começaram a me chamar para palestra, depois do programa do Jô. Eu fiz 2 cursos de palestrantes em São Paulo, então, do palestras, né, motivacional, palestra motivacional. Escrevi o livro porque, por exemplo, você me chama para um churrasco na tua casa. Chega lá, você fala assim, isso aqui é o Dato. É piloto de helicóptero, acidente, Jô Soares, filme e tal, isso, aquilo. E aí a pessoa da curiosidade pede para contar, eu vou contando, né? Alguém gritava lá no meio, pô, escreve um livro. Era o que eu ouvia. Aí eu comecei a escrever esse livro em 2004 e terminei em 2011, foram 7 anos. Porque eu não tinha aquela obrigatoriedade de escrever. Estou no prazo do meu, tá? Eu tô com 2. Então, porque eu não tinha aquela obrigatoriedade de escrever. Nesse meio tempo também, a empresa que eu trabalhava vendeu helicóptero, eu com um filho pequeno, tinha que fazer uns freelance, até arrumar alguma coisa fixa, então a cabeça a milhão, sabe? Então, é verdade. Né? E aí fui colocando as coisas, eu lembrava, eu dormia com um caderninho e uma caneta no criado mudo, aí eu acordava de madrugada pro xixi da madrugada, lembrava de alguma coisa, ele anotava e ia pondo no computador. Aí depois coloquei isso em ordem cronológica, né? Acabei colocando em ordem cronológica, tá, isso aqui. E aí acabou que saiu a primeira edição, mas filho único, primeira edição acabou, lancei em 2011 no Jô Soares e acabou. E de lá para cá as pessoas, onde é que eu acho o livro, não, vai sair, nunca saía. Saiu agora, 14 anos depois, em 2025, saiu a segunda edição. Ele entra como um relançamento ou uma nova? É uma segunda edição, porque eu mexi nele. Como eu tive um retorno bacana do livro, como motivacional, e então eu mexi em algumas coisas para motivar mais o pessoal, entendeu? Então eu tirei algumas coisas meio que pessoais e coloquei mais coisas motivacionais. Isso é a segunda edição do livro. Quem prefaciou meu livro foi o William Wagner, que é jornalista e aviador, que eu falei também. E, enfim. E aí saiu a segunda edição, né?
Só que a primeira edição, cara, eu sou péssimo negociante. Se eu comprar esse celular por R$100 e vender por 50, eu saio daqui contente pra caramba, achando que eu fiz um baita de um negócio. A Não, gente não tem sei. bastante coisa em comum. Cara, eu não sei fazer negócio, eu sou péssimo, entendeu? Eu tenho que ser assalariado mesmo, recebendo o meu no final do mês. E a primeira edição, as pessoas me ligavam, Dado, onde é que acha o livro? Onde é que eu compro teu livro? Não tinha em livraria ainda, né? Depois eu deixei na Saraiva. Aí eu pegava o endereço da pessoa, mandava, a pessoa retornava, quanto é que eu te devo do livro do correio? Ah, não deve nada. E dei livro pra caramba. É. Ah, distribuí muito livro. A segunda edição agora, eu quero fazer a coisa regrada. Entendeu? Então eu registrei minha logomarca, que é um helicópterozinho com meu nome, está registrado no NPI, porque o pessoal quer camiseta e eu fico dando de presente. Se é amiga, eu dou uma Baby Look da Hering, porque eu não vou dar uma camiseta fajuta. É. Então eu vou lá na Hering e compro. Se é amigo, é uma polo da Hering, entendeu? Então, quero fazer também, vou virar de repente um piloto estilista, porque vou ter boné, camiseta, necessário, algumas coisas para vender. E atacar também, né, as palestras, graças a Deus, o retorno também das palestras foram bem legais. Teve um cara que comentou assim, pô, achei que era uma palestra, parecia um podcast, porque eu faço o pessoal rir, faço umas brincadeiras e tal, né? Então você tem aquela legal coisa isso. séria e tal. E o tempo passa e a pessoa nem Tem um amigo meu jornalista, ele leu o meu livro, o Júlio, depois ele mandou para mim no WhatsApp assim, eu estou na página tal, já ri, já chorei, já me emocionei e tal, isso, aquilo, porque tem as passagens ruins, tem as passagens, né, enfim. E, então é isso, então agora, o livro, escritor, ator, entendeu, palestrante, as coisas foram acontecendo e eu fui me abraçando. Só que eu estudo, que nem palestrante. Eu estava lá no Maranhão, um professor da faculdade em Embi, Morumbi, queria que eu fosse dar uma palestra lá. Mas eu no Maranhão não tinha feito nada a respeito. Eu falei, pô, eu estou voando muito aqui, não dá, tal, isso, aquilo. Agradeci, dei uma escorregada. Quando eu vim morar em São Paulo, eu fiz um curso na Academia do Palestrante e depois eu fiz um curso no Instituto Passadori. Sei. Então aí eu já me senti mais à vontade e tal. E quando você vai dar a palestra, eu sei, tem as coisas sérias, as coisas engraçadas e tal, isso aqui, o pessoal Porque ela tem tem as gostado. etapas, a palestra ela tem as Sim, etapas, sim, né? porque, como eu te falei, a minha palestra ela é motivacional, entendeu? Eu não vou lá vender um produto de beleza, um negócio, fazer uma Uhum. palestra sobre determinado produto, um shampoo, sei lá. Não, eu não estudo aquele produto para falar dele, entendeu? Eu falo da minha história, entendeu? Então, se você inspira, se tiver 200 pessoas na plateia, 100, se você inspirar uma, já está no lucro, entendeu? Mas verdade. graças a Deus, o retorno, a Taína, que é tua cliente, ela trabalhava numa empresa chamada Maersk, de navegação. E eu estava lá no Maranhão. E aí ela me ligou e falou, pai, tem um funcionário novo aqui, Luiz Carlos. E alguém falou para ele que meu pai era piloto, ele encostou em mim para perguntar sobre, né, quem era meu pai, quem meu pai, tal, isso, aquilo. Eu falei que era você, né? Aí ele falou assim, que havia 2 anos, olha só, que ele tinha desistido da aviação. Assistiu uma palestra no Jô Soares, voltou para a aviação. Aí começou a me pediu para ser meu amigo lá no Instagram, aceitei, né? Uhum. Uns 5 meses depois, ele mandou para mim a foto dele fazendo o primeiro voo solos, né, sozinho, sem instrutor, no Aeroclube de Itanhaém. Isso é legal. Caramba, isso é Sabe, o legal, cara porque é tinha parado há 2 anos, gratificante, ele né, cara? desistiu da aviação. Havia 2 anos que É ele tinha parado. Eu não vou gratificante. fazer mais aviação e tal. Assistiu minha palestra no Jô Soares, voltou para a aviação, falou para a Taína. Falou, assisti a... E Se isso é inspirou legal. de novo, né? Voltou. Isso é muito bacana. Eu fiz agora em dezembro 48 anos de aviação, 8 de avião, 40 de helicóptero. Tem, contando nos dedos de uma mão, 5 caras que eu não troco ideia. Porque a sacanagem veio de lá para cá. Entendi. E eu falo isso. Se alguém fala assim, eu não falo com o Dato porque ele tomou meu emprego, se ofereceu por um salário menor, me sacaneou, me deu uma rasteira, traz para mim. Beto, se ele provar que eu fiz isso, eu beijo o pé do cara, peço perdão, filmo e põe na internet. Eu sei Se eu como que puder é ajudar, isso aí. ajudo, cara. Tá? Eu já pus amigo meu no meu carro, ele veio para Curitiba para indicar para a empresa, chegar para o dono da empresa, que é da Ilisul, Eloy, amigo meu, precisa voar. Foi admitido, tá voando, tá atendendo o IBAMA e tal. Infelizmente tem pessoas assim, né? A Mas gente, a gente encontra de tudo na vida, não, né? você no teu ramo, você deve ter no teu universo pessoas assim, o cara que é médico tem, o cara que é engenheiro tem, a gente na aviação tem. Então a gente Todo fala do lugar nosso tem. universo, sabe? Eu acho isso uma besteira, cara, porque se puder, ninguém é onipotente que se vire sozinho. A gente sempre precisa de alguma coisa, entendeu? É. Então, por que não ficar de bem com todo mundo, entendeu? Sempre Tudo bem, tem gente que você fala assim, ó, fulano é carniça, isso aí não dá nem para trocar ideia. Mas, pô, tirando esses caras que de repente você já sente que a energia do cara é negativa, nem encosta nele. Mas as outras pessoas que você está deixa o ali no cara teu lá, universo, deixa ele com a deixa ele lá. ziquezira dele longe, Exatamente. deixa ele lá. Mas mas as pessoas que fazem parte desse nosso universo aí, que tem muita gente bacana, pô, não tem que sacanear, não tem que aprontar nem nada, É. entendeu? Porque eu falo, aviação, éramos alguns anos atrás a menor classe profissional do Brasil. A aviação cresceu muito.
Quando eu comecei a voar em São Paulo, tinha 12 helicópteros. Hoje tem quase 600. Então o tamanho Mas você cresceu. falou até também da frota de Foz do Iguaçu, que Não, a frota não, em Foz do Iguaçu, eram essa foto que está 4, no né? livro, eram 4 helicópteros a pistão. E hoje são mais de 100. 100 turbinas, entendeu? Então a Elisul atende IBAMA, atende Polícia Federal, atende governos, entendeu? Enfim. SAMU, esse tipo de resgate e tal, enfim. Então, cresceu muito. Então é o seguinte, eu falo, o cara faz uma coisa errada em Porto Alegre, rapidinho chega lá em Vai Manaus. chegar na velocidade do voo. Pois é, É, cara, na entendeu? velocidade do voo. Então, se você puder estar de bem com todo mundo ali, tratar todo mundo, se puder ajudar, ajuda. Se não puder ajudar, não promete também. Não atrapalha. Não atrapalha. Que Então, não acho que é atrapalha isso, já sabe? ajuda. Então, eu acho que até dentro do possível, eu acho que eu tô de bem com a turma. Em 48 anos de aviação, ter 5 É o que pessoas eu que eu ia não troco falar. ideia, porque veio de lá pra cá, a É sacanagem, verdade, acabou. 48. 48. Tu deve ter feito muito mais amigo do que esses 5. Sim, sim, Então exatamente. Então, já cara, tá no lucro, vamos E dizer esses assim. 5 que eu não troco ideia, tem muita gente que também tem problema com esse pessoal, então o problema não é comigo, é com eles. Então, cada um, que Deus ajude, sabe? Não desejo mal. É verdade. Não desejo mal. Eu tenho amigos meus, quando eles falam de algum desafeto, olha como é que eu fico só de falar do fulano. Cara, eu falo das pessoas que me prejudicaram de certa forma, e eu deixa pra lá, que Deus ajude. Você sabe como que eu penso? Assim, se tem uma pessoa que é um desafeto, ela se torna uma pessoa indiferente. Então, se essa pessoa chegar e falar assim, ó, fulano ganhou na Mega Sena sozinho. Eu falo, sorte dele. Sorte dele, vai com Deus. Ó, fulano tá ali ferrado. Não, azar o dele. É. Eu acho que a gente tem que pensar assim, não tem que querer o mal, não tem que querer o mal de ninguém, não. Ah, Você viajou, você pilotou pro lado ruim, que foi os presidiários, sim. né? Mas você também já pilotou pro lado bom, com o lado da polícia, do bombeiro, já fez algum com eles também, não? Não, de trabalhar com eles não. O que eu fiz foi a formação dos primeiros oficiais da Polícia Militar, em 85, se não me engano. Os primeiros 4 delegados da civil, eles foram meus alunos, então eu dei instrução para esse pessoal. Mas eu não cheguei a trabalhar diretamente com a polícia em alguma ocorrência e tal, não cheguei a fazer isso aí. Não chegou? Não, não. Não, até porque para o pessoal da polícia, tanto civil quanto militar, tem que ser delegado, tem que ser oficial, entendeu? E a gente com civil, então não tem como. Eu achei que assim, poderia ter numa emergência, alguma coisa, Não. falado, olha, tem aquele helicóptero, ou no caso de enchente. Não, isso de enchente, que nem teve no assim, sul lá, teve muito helicóptero civil que foi para ajudar, aí tudo bem. Aham. Né? Mas assim, em ocorrência policial mesmo, aí tem que ser ou oficial ou delegado. Dato, aqui no nosso podcast, a gente tem uma parte que é para descontrair, onde a gente gira a roleta, e o que cair, o número que cair, aí é uma prenda que a gente paga. Pode ser? Vamos fazer? Se você não tiver dancinha da garrafa, eu já não vou dizer que não vou fazer. Então, tira a dancinha da garrafa aí. Então vamos lá. É a hora da descontração. Você roda, tá? E o número que cair, aí Mas onde é que tá? Você que inventa aqui alguma coisa ou o número que cair já tá com ele. Eu deixo com ele 8 prendas para ele escolher. Ah, é? É. Aí. 2. Número 2. O que é o número 2? Atividade 2, vai recitar um poema, uma poesia, alguma coisa assim. Como ele é poeta, então. Tá. Então eu vou até. Mas eu não sei de cor as minhas, eu vou pegar o livro. Pode ficar à vontade aqui. Tu vai recitar uma e eu também, como seu canga, eu também vou recitar uma também. Eu tenho. Ai. Só que a minha é bem curtinha, tá, gente? Eu vou fazer uma curtinha também. Cara, deixa eu ver. Essa primeira aqui, eu coloquei aqui, professor Augusto, meu pai, que ele fala sobre a mulher, que também é legal. Teu pai também escrevia, então? Meu pai era professor, era músico, né? E ele escrevia partitura e tal, isso, aquilo. Tem um cadernão lá em casa que tem tanta letra das músicas do meu pai, só que era uma época que hoje, né? Lamentavelmente. Então a veia artística já vem do teu pai, então. Cara, acho que sim. Entendeu? O meu pai, eu falo no livro, ele foi professor e diretor de escola. Então, quando ele chegava numa escola que não tinha dinheiro para comprar corneta, caixa, bumbo, fazer a banda, né? Ele comprava com os recursos próprios para formar a banda. Então ele regia e tal. E ele gostava, né? Aham. Agora é hora da poesia. Tem uma aqui que é curtinha. Ela é um tanto romântica, vamos dizer assim, que Malícia. Então ela diz o seguinte: um abraço apertado, um beijo no rosto, a vontade infinita de sentir o teu gosto, o carinho, a carícia, o toque, o desejo, e no olhar a malícia de quem quer outro beijo. Caramba, hein?
Profunda aí, hein? Olha, pessoal, não esqueçam, tá no livro, É. compra o livro do Dato de Oliveira. Agora eu vou falar a minha poesia até. Gente, vou pagar mico. Isso aqui é canga, tá, gente? Você sabe o que que é canga? Canga é o seguinte: canga, quando você vai fazer um curso, você tem um canga. Aí o canga aprontou, tu aprontou alguma coisa, eu sou teu canga, eu pago flexão junto, Ah, tá. tá? Ah, tu vai almoçar? É. Eu vou junto. A gente tem que entrar no alojamento, no refeitório junto. Vai para o alojamento, o canga vai junto. Se o canga for no banheiro, aí eu fico esperando na porta. Aí eu espero na porta. É melhor, né? Bom, agora é minha vez da poesia. Vou olhar para aquela câmera e falar uma poesia, hein? Olha só. Para que exaltar as belezas dos olhos, se eles se fecham quando os lábios se unem? Aí sim. Caramba, eu sou muito Boa. poeta, rapaz. Dato, Oi. agora vamos lá. Cuidados. Quais os cuidados que você tem assim? Você falou que no começo que você faz uma depilação com a sua esposa, né? Sim, Ela a te Daiane, ajuda, tudo. ela começou com o negócio do meu dedo aqui, ó. Eu era braço Porque peludo, ela vinha. vocês estão que nem militar, vocês estão sempre enquadradinho, Nada, com rapaz, aquela eu. farda, pelo menos, né? Nada. Não. Uma vez eu cheguei em Congonhas, eu tava para um cara, para um empresário, e ele tinha uma ilha chamada Ilha do Papagaio, lá em Angra dos Reis. E aí a gente almoçou, e ele falou assim para mim, Dato, nós vamos decorar às 3 horas. Eu falei, então tá bom, eu vou tomar uma ducha, vou me arrumar, né? Botar uma roupa e tal. Roupa, a gente voa assim. Tem empresa que exige uniforme. Eu achei que todos tinham Não, eu aquela vou de branca calça jeans, com tênis e tal, com as chama birimbela, né? As divisas, né? As birimbelas e tal. Mas eu acho que usei uma vez uniforme num táxi aéreo. Fora isso, voa à normal, assim. vontade. E aí ele falou assim, que calça, rapaz, esse calor aí, bota uma bermuda. E eu cheguei em Congonhas, no aeroporto, quando eu desci do helicóptero, eu tava de camiseta, regata, de bermuda e descalço. Os amigos meus assim, de E uniforme. pode voar de bermuda? Pode. Não. Os amigos meus assim pra mim, ô Dado, você tá muito escrachado, cara. Eu falei, pô, o cara para que eu trabalho falou que era que eu podia vir assim, eu vim mesmo. Então ele foi de bermuda também, camiseta, e eu de bermuda e camiseta, entendeu? Então, assim, tem empresa que exige o uniforme, tá? As birimbelas no ombro, tudo isso aquilo. Eu tenho uma camisa de uniforme e tá lá em casa, se precisar num evento aí de usar, a gente usa. Mas geralmente é uma calça jeans, sapatênis, uma camiseta polo, uma camiseta, entendeu? Não tem essa não, de uniforme. Eu achei que já tinha, né, que usar todo Camisa, aquele quadradinho, aquela não, camisa branca, tem, toda, pô, parece até uma farda, né? sim, é uniforme de aviador, né? Então, hoje as empresas, elas, né, graças a Deus, se modernizaram. Então, tem empresa que usa uma calça caque, né? Essas calças de. Não é jeans, como é que chama esse tecido? Ixi, eu sou péssimo para tecido. Enfim. É, não é um jeans, é uma calça cor de caque e uma camiseta polo com a logomarca da empresa. Então, vira uniforme. Então, tá, o piloto, o copiloto, eles usam um sapatênis igual, a calça igual e um polo, né, com a logomarca da empresa. Outras exigem um uniforme realmente, a camisa branca, com calça preta, as divisas no ombro e tudo mais. Mas graças a Deus, cara, as empresas que eu trabalho aí, eu que invento o uniforme. Essa empresa que eu trabalho de terraplenagem, eu peguei a logomarca da empresa, né? Chamava Irmãos Gomes Terraplenagem, agora chama Terra Mais. E eu fiz a camisa branca, de manga comprida para usar dobrada, Terra Mais, então um sapatênis, uma calça jeans e a camisa branca com a logomarca que já é uniforme. Acabou. Mas não tem essa. Depende de empresa para empresa. Tem empresa que exige o uniforme, aí você tem que usar, né? E a moto? Como que surgiu a moto na tua vida? Porque eu Cara, vi que tu pilota uma Harley Davidson, ela é customizada, não é isso? customizada, é. A minha primeira moto eu tinha 16 anos, era uma Mondial, 49 cilindradas. Depois eu vendi e comprei uma Italjet, nem sei se existem mais essas marcas. 75 cilindradas. E as minhas motos, eu mudo de moto, mas não mudo de nome. As minhas motos chamam Gertrudes. Várias Gertrudes. Gertrudes, é. Então minha moto Sarrard é minha Gertrudes. Então quando eu falo que vou sair de Gertrudes, o pessoal já sabe que é de moto. E essa última agora que eu tenho, eu tinha uma Kawasaki antes dessa, que era uma Z750, uma Naked, e eu vendi e comprei essa Harley. E ela tá toda customizada, tá com um pneu maior atrás e tal, isso aqui. Mas é para passear, viu, Beto? Moto, eu ando a 90, 100 por hora, carro também, eu ando maneiro e tal. Eu gosto de fazer peripécia voando, né? Voando eu gosto de fazer umas peripécias, mas de carro e de moto eu sou bem maneiro, cara. A moto veio antes do surf ou o surf veio antes da moto? Não, a moto veio antes, quando eu comecei a surfar. Não, vieram juntos, né? Juntos? 16 anos, é isso? É, Tu exatamente. foi vice-campeão, campeão? Em abril de 68, cara. Teve um torneio no Ilha Clube, aí um cara chamado Carlos Alberto Lastorina, que ele era deficiente, né? O apelido dele era Mudinho. E ele veio do Rio de Janeiro, o surf já estava mais adiantado lá, ele faturou o primeiro lugar e eu fiquei em segundo.
Ah, Então a segundo. gente ficou aí em segundo lugar. E em janeiro de 2021, tem até a foto no meu livro, teve um evento na Prefeitura de Santos, no Salão Nobre lá. Então teve lá um pessoal, umas autoridades, uns surfistas e tudo mais. Aí eu ganhei um prato da Prefeitura de Foi homenagem de Dia do agraciado com Surfista. homenagem também. Então coloquei até a foto aí no livro e tal. E assim, eu brinco que eu falo que antes eu pegava onda, hoje as ondas me pegam, entendeu? Porque o fôlego já não é o mesmo de antigamente. Mas dá para brincar. Eu tentei ser surfista, vou te falar, eu tinha uma prancha que tinha o nome também, era Barão de Tefé. Era uma monoquilha gigante que de vez em quando saiu um pedaço dela, né? Rapaz, mas não deu não consegui nem ficar em pé. Não, Olha, eu não consegui ficar em pé na prancha. Eu tive uma moto, a moto eu consegui cair com ela sozinho, fiz uma queimadura brava na perna. Eu não consegui nada disso. Voar, quando eu voei pelo lado de fora do pendurado. helicóptero. Acho que o meu negócio foi sem bombeiro e cabeleireiro Ficar mesmo, aqui viu? mesmo, né? Ficar aqui mesmo, que eu acho que Pé deu no chão. mais sorte para mim. Dato, É. olha, a gente vai finalizar, mas eu quero te agradecer, adorei mesmo. Cara, agradeço demais. Foi muito legal, Beto. Sabe, Muito legal. adorei te conhecer, adorei a tua Que bom. história, é um exemplo, Valeu. a gente ser seguido, como eu já falei antes, né? Nós estamos meio escangalhados, a gente tem que Imagina. pegar assim, os exemplos e seguir. E, meu, tu consegue fazer um monte de coisa, é um combo, né? Que nem a gente já falou, ator, que eu tinha esquecido de falar, piloto, surfista, palestrante, e o principal é uma pessoa assim que ela é. Como que eu posso achar uma palavra? Uma pessoa que é original, uma pessoa boa, uma pessoa que fala o que pensa e não quer prejudicar ninguém, Ah, não. entendeu? Sim. Foi muito bom. E agora eu queria que tu desse assim, uma dica ou falasse alguma coisa olhando para aquela câmera, inspirando, né? Que você é palestrante motivacional, inspirando com uma frase que seja qualquer coisa, para que as pessoas se, se inspirem, vamos dizer assim, vai. Lá vou eu de novo no livro aqui. Ah, Porque, é assim, eu tenho uma frase minha que diz o seguinte: arrisque o primeiro passo, desde que esse passo não comprometa a tua caminhada. Eu acho que isso aqui é uma condição, porque às vezes as pessoas têm medo de arriscar, né? E se você, lá na frente, esse primeiro passo que você der aqui não vai te prejudicar, então vai, encara, é entendeu? isso aí. Então, acho que tem que ser assim, encarar da melhor maneira possível, né? Sem passar por cima de ninguém, que isso também eu acho que é legal, você fazer as coisas sem, né, que você prejudique as pessoas, né? E tem essa frase minha aqui também que eu acho que é bacana, o pessoal gosta bastante, que diz o seguinte: viva a vida de uma maneira que no futuro você se recorde do passado com orgulho do que fez, do que foi e das marcas que deixou. Então você não prejudicou ninguém, você não deu rasteiro em ninguém. Essa frase aqui também serve para as coisas de errado, entre aspas, a gente faz, que diz o seguinte: seja ousado, irreverente e responsavelmente irresponsável. Isso incomoda críticos incapazes. O que quer dizer com responsavelmente irresponsável? Você quer dar um grau na moto, quer empinar a moto? Não vai fazer isso na Avenida Paulista, na Marginal. Vai para um lugar tranquilo. Então você é meio que irresponsabilidade. Vai empinar, vai cair, bater a cabeça e tal. Mas faz num lugar que você não prejudica ninguém, entendeu? Então, são frases que eu tenho aqui no livro que as pessoas que leram, que já leram a primeira edição, se bem que tem algumas coisas a mais aqui. Tem uma aqui que eu estou tentando achar, tá aqui ela aqui, ó, que diz o seguinte: parabéns a você, que apesar dos pesares, persiste, porque de uma paixão, seja ela qual for, não se desiste. É isso aí, pessoal. Então, para as pessoas independente de ser aviação, independente de ser qualquer ramo de atividade, então é assim, se é o que você quer fazer, então faça. É isso aí. Pessoal, então acabamos aqui agora a nossa conversa, que estava uma delícia de conversa, um papo gostoso, um papo interessante. E eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, comentem, deem sugestões, sigam lá o teu Instagram, qual é? Dato de Oliveira. Dato de Oliveira. O livro vale muito a pena, tem muita foto legal, tem poemas, tem a história dele, tá, pessoal? Então tá aí, ó, a dica foi dada e esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Quer falar mais? Só quero falar o seguinte, que eu tenho um WhatsApp, Pode desse, falar, que é para o livro, que é São Paulo 11 97778 3286. Pode falar olhando para aquela ali, que aquela ali é tua. É São Paulo 11 97778 3286. O 3286, se vocês virem no alfanumérico, é dato. Então meu telefone é 97778 dato.
Aí se for no alfanumérico, se for no alfanumérico, aí é o 977783286. Tá. Muito obrigado, Dato. Eu que agradeço, Pô, você se conduziu muito bem aí, cara. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, cara. Obrigado mesmo, de verdade. A gente que agradece. Valeu.